Gostaria de orar mais uma vez. Fui abençoado pelo pastor Vanderlei. Eu quero orar também antes de nós compartilharmos. Pai, estamos aqui diante do Senhor, Pai, como teus filhos e tuas filhas. Pai, com certeza tem muitas coisas a serem compartilhadas, mas que seja o teu Espírito, Pai, que ministre, que conduza esse momento, esse tempo. Obrigado, Pai, pela tua presença em nós, pelo teu Espírito que habita permanentemente em nós, Pai. Pai, o Senhor conhece a realidade de cada um de nós, realidade pessoal, familiar, ministerial. Pai, o Senhor sabe perfeitamente quais são os desafios, quais são as lutas, o que tem se passado no nosso coração, na nossa mente. E o Senhor é poderoso, Pai, para restaurar, para transformar, para trazer direção, para trazer avivamento, para trazer reconciliação. O Senhor é poderoso, Pai, para mudar a história das nossas vidas, a qualquer momento, a qualquer instante. E nós oramos, Pai, pela Tua graça, a manifestação da Tua presença aqui, Pai, em nosso meio. Obrigado, Pai, pelo privilégio de sermos homens e mulheres levantados pelo Senhor, para liderar pessoas, para pastorear o rebanho, para cuidar, para ensinar, Pai. Tua palavra diz que aquele que deseja isso, Pai, deseja uma nobre função. Pai, estamos diante de um ministério, estamos diante de uma missão, Pai, tão nobre, tão excelente, Pai. Que o Teu temor, Pai, o temor do Senhor esteja presente no nosso coração, Pai. Que a nossa liderança seja de fato uma liderança de amor, de cuidado, de zelo pela Tua palavra. Que o Teu reino, Pai, avance nas nossas vidas e através das nossas vidas, Pai. Obrigado pelo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado, Pai, pelo mover do Senhor sobre essa nação, cuidando de homens e mulheres que estão liderando, que estão à frente, Pai. É um mover Teu, Pai, algo que o Senhor está fazendo nessa nação. O Senhor está cuidando, Pai, de pastores, missionários, líderes. A obra é Sua, Pai, nós Te damos a honra e a glória por isso, em nome de Jesus. Amém. Estávamos em Irecê, na Bahia, e no último dia da fermata, no momento dos testemunhos, um dos nossos colegas pastores, ele se levanta em público, ele se dirige à sua esposa e começa a pedir perdão a ela. Ele diz: meu bem, me perdoe por não dar prioridade a você. Me perdoe por não cuidar de você. Me perdoe por não permitir que você visite os teus familiares. Me perdoe por não permitir que você visite os teus filhos. Me perdoe porque eu estou exigindo de você dedicação total ao ministério. E esse homem começa a abrir o coração e começa a pedir perdão à esposa dele. Obviamente estamos nesse momento todos ali com lágrimas nos olhos, chorando ao ver aquela cena. E esse pastor, ele começa a falar em público e ele disse o seguinte: eu não queria vir a esse encontro da fermata de jeito nenhum. Eu não queria perder o meu tempo em estar aqui nesse retiro, nesse encontro de pastores. E esse irmão nosso, ele diz o seguinte: eu orei a Deus, eu pedi a Deus que Ele me desse ou um acidente ou uma enfermidade para que eu não precisasse estar aqui. Ele orou pedindo a Deus uma enfermidade ou um acidente para que ele não precisasse perder o tempo dele na fermata. Deus foi gracioso e misericordioso com ele, não teve acidente, não teve enfermidade, e ele veio para a fermata, ele veio para esse encontro. E quando ele veio, ele começa a ser tratado com carinho, com amor, com respeito. Ele é recebido, ele começa a ser ministrado, ele começa a ser encorajado naqueles dias, de uma forma muito simples. E o próprio Deus se encarrega de ministrar o coração desse homem. No primeiro dia ele já comprou um livro, foi para o quarto, ficou até as 3 da manhã lendo, lutando, brigando com Deus, numa crise interna muito profunda.
E naqueles dias, sem que ninguém soubesse disso, Deus vai ministrando e transformando o coração desse homem, a ponto de no último dia ele se levantar e começar a pedir perdão para a esposa dele. E a fermata termina com esse casal no meio, todos nós pastores ao redor deles, colocando as mãos sobre eles e chorando, abençoando a restauração desse casal, dessas vidas. Um ano depois, ele me manda um outdoor, um banner de um retiro de casais, onde ele e a esposa dele estão como palestrantes para ministrar outros casais, para o valor da família, para o valor do casamento no ministério. Em uma outra fermata, em Domingos Martins, no Espírito Santo, um jovem pastor, ele chega para a fermata com um boné, e o boné dele está tão baixo que é impossível olhar nos olhos dele. E ele chega para esse encontro com esse boné, totalmente fechado, totalmente travado. E é muito interessante a cena, porque eu estou ali em vários momentos na frente ministrando, e na medida que a fermata vai acontecendo, ele vai levantando a cabeça dele aos poucos. E no segundo dia, no terceiro dia, você começa a ver os olhos dele, e ele muda a expressão no rosto dele, e no último dia ele se abre também, falando da crise pessoal, da crise do casamento. A fermata começou numa segunda-feira. No sábado, ele tinha tomado a decisão de abandonar o ministério e abandonar a esposa. E ele decidiu e fez isso no sábado anterior à fermata. Abandonou a esposa, abandonou a família e abriu mão do ministério. No domingo, a esposa recebe um convite da fermata porque abriu uma vaga. Teve uma desistência, abriu uma vaga, e esse casal recebe o convite para estar na fermata. E ele recebe aquilo, vê aquilo e diz: ok, eu vou dar uma última chance a nós, a mim mesmo. Então ele vem para a fermata com o boné baixo, porque está totalmente ferido, machucado numa crise muito profunda. E essa fermata também termina dessa mesma maneira. Perdão, restauração, reconciliação. Eles se colocam no meio e novamente a mesma cena, todos nós orando, abençoando, intercedendo pela restauração desse casal. 2 anos depois, eles vêm para uma fermata, uma outra fermata, eles estão lá de novo. E antes da fermata inicial, eles já mandam foto no grupo, ele e a esposa dele, com um sorriso no rosto, felizes da vida, alegres por poder voltar e participar da fermata num outro momento da vida deles. E ali naquela segunda fermata, Deus traz visão, Deus traz direcionamento sobre a vida deles. E eles estão ativos hoje, felizes da vida, trabalhando, a família restaurada, ativos no ministério. São 2 histórias no meio de muitas outras histórias, de transformação, de restauração, de coisas que o Senhor está fazendo nesse tempo, nesses dias, sobre o Brasil, em muitos outros lugares. Há um mover de Deus para o cuidado, o encorajamento de pastores, missionários, homens e mulheres de Deus. O próprio Deus está se encarregando de cuidar de tantas pessoas. E nós somos gente como todo mundo é gente. Nós precisamos de um abraço, nós precisamos de alguém que se importe conosco. Nós precisamos de alguém que de fato nos ame. Nós precisamos de alguém que realmente se relaciona com qualidade conosco. Em 2004, 2003, na verdade, eu morava numa cidade chamada Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, uma região do agronegócio. Possivelmente deve ter gente aqui de Londrina também naquela região. O agronegócio cresceu muito naquela região. E naquela cidade, antes de ser ordenado ao ministério, nós estamos com um projeto em fazendas ali, trabalhando com as famílias de 3 fazendas. E na cidade eu começo a me relacionar com os pastores da cidade. Começo a visitá-los, Igreja Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, Avivamento da Fé. Eu começo uma relação com os pastores da cidade. E com o passar do tempo, esses colegas nossos,
eles ganham confiança, ou eu ganho a confiança deles, e esses irmãos nossos, eles começam a compartilhar das dores no coração deles. Uns falavam sobre dificuldades no casamento, outros falaram a respeito da sua crise na liderança, crises com equipe de trabalho. Um outro pastor colega compartilha a respeito da crise com seus filhos do presidente de pastores da cidade, que já tinham sido expulsos de 2 ou 3 escolas pelo comportamento, e ele está numa crise na relação com os filhos. Outros pastores começam a compartilhar de problemas de pornografia, e eu começo a me relacionar com esses pastores, e aquilo começa a mexer muito no meu coração. E no meu coração eu apenas dizia: e quem é que se importa com esses homens? Aonde que eles têm um lugar de descanso? Aonde que eles podem encontrar ajuda? E eu não tinha muito a oferecer para eles. Eu apenas ouvia, eu apenas orava com eles, eu chorava com eles. Eu não tinha experiência ministerial, não era ordenado ao ministério ainda, mas eu estava ali, me coloquei à disposição para ouvi-los, para amá-los. E Deus começa algo muito precioso naqueles dias. Eu conheço um homem chamado Edmundo Speaker. Edmundo Speaker foi o primeiro diretor da Rádio Transmundial no Brasil. E ele vem para Luiz Eduardo Magalhães. Eu conheço o Edmundo, e o Edmundo começa a falar de um projeto, de um desejo no coração dele, de cuidar, de encorajar pastores e missionários. Edmundo foi diretor global, internacional da rádio, viajou mundo afora, conhecendo projetos, igrejas, pastores, missionários, e em décadas passadas, tinha uma estatística ao redor do mundo que dizia que de cada 10 líderes espirituais, apenas 2 terminam bem o seu ministério. E com essa informação, e vendo essa realidade de pastores e missionários que não terminam bem a sua caminhada, Deus começa a mexer muito no coração do Edmundo sobre um projeto, um cuidado para pastores e missionários. E o Edmundo está nesse processo quando ele recebe uma notícia muito trágica. O filho dele, Fábio, de 28 anos, pastor numa igreja nos Estados Unidos, falece num acidente que até é de difícil compreensão. Estavam podando um carvalho no pátio, no jardim da igreja, e ele se aproxima, os bombeiros estão ali podando esse carvalho, e ele se aproxima, perto da escada, e um dos galhos cai em direção contrária e o acerta na cabeça. E ele recebe um golpe fatal na cabeça dele e falece ali naquele lugar. 28 anos. 2 semanas depois, o Edmundo está debaixo dessa árvore, conversando com Deus. E Deus ministra o coração dele e diz: Edmundo, o Fábio, ele terminou bem. O Fábio terminou cedo, mas ele terminou bem. Ajuda os meus servos a servirem com alegria e a terminar bem. E ali Deus traz uma palavra para que ele dê esse primeiro passo com relação à Fermata. Nós nos conhecemos, Edmundo, ele vê o que está acontecendo na cidade, eu comecei a relatar para ele, e ele pergunta: Luciano, que tal você organizar um encontro aqui na cidade? Eu venho com uma equipe e a gente vem para ministrar aos pastores. E resumindo a história, em 2004, acontece a primeira Fermata no Brasil. São 42 casais de pastores num hotel, sendo ministrados, sendo encorajados. E naqueles dias Deus faz algo tão precioso, porque no último dia daquela primeira Fermata, um pastor levanta, se dirige a um colega pastor e começa a pedir perdão. Ele diz: meu irmão, eu queria pedir perdão a você. Eu tenho difamado o teu nome aqui na cidade. Eu tenho falado a teu respeito isso e aquilo. Por favor, me perdoa. E ali Deus move de novo algo tão precioso. Esses 2 irmãos, eles se abraçam, eles choram. Nós somos poderosamente ministrados naqueles dias. E aquela Fermata, aquele primeiro encontro na Fermata, traz uma mudança significativa na cidade. O ambiente entre os pastores muda. A realidade das igrejas, ela muda a partir disso.
Logo após, alguns meses depois, eu liderei um projeto de evangelização na cidade com esses pastores. E nós, em 2 semanas, passamos por praticamente todas as casas da cidade. E foram 1.900 decisões por Cristo naqueles dias. Então há um mover de Deus. Deus move algo tão precioso e tão poderoso naqueles dias. Que começou ali, naquela unidade, naquela restauração entre os pastores, entre os líderes. E a Fermata então começa em 2004. Edmundo, ele lidera a Fermata por 14 anos. Nesse período eu volto para Curitiba, onde eu fui convidado para pastorear uma das nossas igrejas. E por 12 anos pastoreei uma igreja menonita em Curitiba, igreja menonita do bairro Água Verde. E 10 anos depois da primeira Fermata, eu voltei a fazer parte da equipe. O Edmundo me convidou para fazer parte da equipe. E desde então estou à frente desse ministério. Em 2017, então, eu assumi a liderança desse projeto da Fermata. E desde 2017... estamos nessa caminhada, inspirando, encorajando pastores, missionários e principalmente nos interiores. E tem sido uma experiência extraordinária. Gente, nós vamos para cada canto desse país gigantesco, para os interiores, nós vamos para as capitais, para as cidades maiores também. Nós temos ido muito para os interiores. Pastores e missionários que têm pouco ou nenhum acesso a conferências, a algo assim. Estávamos no interior do Amazonas e uma esposa de um pastor indígena relatou que ela recebeu um convite para participar de um negócio chamado farmácia. E ela pensou, bom, farmácia deve ser algum tipo de remédio, né? Então vai ser bom e eu vou então para esse negócio chamado farmácia. E ela vem para a Fermata, ela não sabia do que se tratava e ali, né, esse casal é abençoado, é ministrado. E aí eu estou sentado à mesa com eles, um casal jovem, e aí comecei a perguntar, vocês, né? E aí eu recebi a notícia, eles me contaram que fazia 2 semanas que eles tinham se casado, que eles casaram e são pastores, são líderes na comunidade deles. E eu perguntei para eles, e vocês têm planos de terem filhos? Os dois abriram um sorriso e disseram, nós já temos 5. Casados há 2 semanas, já tinham 5 filhos, jovenzinhos, pastoreando uma comunidade nos interiores. Gente, a realidade que a gente encontra no Brasil é muito fora de alguns padrões que às vezes a gente encontra, mas nós temos ido ao encontro desses líderes. Nós tivemos numa Fermata no Acre, um casal, um homem de 78 anos de idade, extremamente forte, sarado, musculoso, muito bem cuidado. Nós estávamos na cidade de Cruzeiro do Sul, e ele e a esposa dele vieram durante 20 horas numa rabeta pelo rio para poder chegar até na Fermata em Cruzeiro do Sul. 20 horas numa rabeta em cima, né, num rio, podendo chegar ali para a Fermata. E ali foram encorajados, ali foram inspirados, ali foram ministrados. Então existe um mover de Deus. Existem muitos outros líderes e ministérios que estão da mesma forma, sendo levantados por Deus, projetos, pastores que estão sendo usados para esse cuidado. E o que vocês estão fazendo aqui, eu soube que o conselho já existe há muitos anos, mais de 70 anos, pelo que eu ouvi falar aqui. Então é um conselho que já existe há muito tempo, que tem essa proposta, que tem esse desejo de cuidar, de integrar, de trazer unidade. E isso é algo extraordinário, isso é algo maravilhoso. Amém? Deixa eu seguir um pouquinho aqui. Essa aqui é a minha família, sou casado com a Juliane. Casamos no ano 2000, então vamos completar 25 anos de casamento agora em dezembro, e eu dou graças a Deus que eu casei no ano 2000, porque eu sempre sei quantos anos de casamento eu tenho. Então eu estou casado, né? Toda vez é fácil de lembrar disso, né? 2024, vamos para 25 anos de casamento. Temos 3 filhos homens. O Kael, que está aqui à minha esquerda, é o mais velho. O Kael está com 21 anos, formado, trabalhando. O Daniel, à minha direita, ele está com a direita de vocês,
ele está com 20 anos, está no último ano da faculdade, e o Joseph, que é o caçula, é o mais novo. Kael e Daniel são baianos, nascidos em Luiz Eduardo Magalhães, são gente da Bahia, e aí o meu pai, de vez em quando, fala, esse pessoal aí fazendo baianada. Eu falei, pai, cuidado com o que você fala. Eu fiz baianada também. Tenho 2 baianos e quase todos os netos são baianos. Tenho 2 irmãos e uma irmã que moram também nessa região. Então os netos são todos baianos. Então cuidado quando você fala sobre a baianada, né? Somos baianos. Então essa minha família, eu moro em Curitiba há quase 20 anos agora, mas eu cresci na colônia Vitimarsum, que fica no município de Palmeira. Então muitos de vocês devem conhecer. Um pouquinho antes de Curitiba, 60 quilômetros antes, indo ou por Palmeira ou por Ponta Grossa, tem uma colônia menonita ali, é lá que eu nasci, é lá que eu cresci, meus pais moram lá, e hoje eu moro em Curitiba, mas minha esposa e eu, nossa família, faz parte da igreja em Vitimarsum. Então, finais de semana, nós estamos em Vitimarsum. Eu não pastorei uma igreja, meu trabalho hoje é inteiramente dedicado à Fermata, então nós congregamos lá em Vitimarsum. E a palavra fermata, ela vem desse símbolo musical. Então a fermata é um símbolo da música. E quando Edmundo e Marli estavam pensando como eles chamariam esse encontro da fermata, a Marli lembrou das aulas de infância dela, onde ela, nas aulas de teoria musical, ela disse, tem uma palavrinha lá que chama fermata, que é uma espécie de pausa, de parada. E gostaram dessa palavra, e aí veio então o nome da fermata. Aqui nós temos nessa tela, você tem a fermata sobre uma pausa, então tem o símbolo da pausa ali, e essa pausa, ou a fermata sobre a pausa, significa que o maestro ou o intérprete, ele pode estender o tempo dessa pausa, ele pode dobrar o tempo da pausa. A fermata também pode estar sobre uma nota musical. E quando está sobre uma nota, indica a sustentação da nota ou a suspensão da nota. Então a fermata, ela é uma pausa, a fermata ela é uma parada para reavaliação, para introspecção, uma pausa para sermos ministrados, cuidados. E olha só que interessante, essa aqui é a sinfonia número 5 de Beethoven, em dó menor. É uma sinfonia a mais conhecida desde o século XX, ela é a mais conhecida. Ela foi criada por Beethoven em 1807, mais ou menos. 1808 foi a primeira apresentação dessa fermata. Eu gosto dessa tela, eu gosto dessa imagem, porque ela demonstra, de certa forma, a complexidade da vida que nós vivemos hoje, a complexidade dos tempos. Mas nessa complexidade, essa partitura, ela tem algumas pausas, ela tem algumas fermatas, e você vai identificar algumas fermatas, e talvez a fermata mais conhecida de todas. Eu imagino que vocês vão reconhecer essas fermatas. Vamos ouvir essa parte da sinfonia. Percebem a fermata, a música, a sustentação das notas? Quando nós falamos em complexidade da vida, viajando pelo Brasil inteiro, na verdade, conversando praticamente todos os dias com pastores das mais diversas denominações, dos mais diversos lugares, e ouvindo esses homens e mulheres, é interessante que basicamente nós vamos encontrar algumas necessidades ou alguns desafios. E esses desafios, eles têm a ver com cada um de nós. Todos nós, em grau menor ou maior, nós sofremos disso. Eu chamo isso de desafios existenciais, desafios ministeriais e desafios teológicos. Esses pastores, eles vêm para a fermata e eles buscam no íntimo deles, no coração deles,
eles buscam uma capacitação para a vida, que tem a ver com questões existenciais. Eles buscam, no dia a dia, um senso de propósito, um senso de relevância. Um pastor amigo meu foi estudar nos Estados Unidos, e ele estava abrindo mão do trabalho empresarial dele para se dedicar ao ministério. E ele foi para os Estados Unidos para estudar por 3 anos, e ele, antes de viajar, ele me disse assim: Luciano, você pode de vez em quando me ligar e dizer que eu não estou ficando louco? E eu dei risada, falei, posso sim. Eu fiquei refletindo sobre aquilo, porque ele estava vivenciando uma crise existencial muito grande, abrindo mão do trabalho, abrindo mão de um bom emprego, para se dedicar ao ministério. E várias vezes eu liguei para ele, eu ligava para ele dizendo, a primeira coisa que eu dizia: meu irmão, eu estou te ligando para dizer que você não está louco. Estou te ligando para dizer que você está no caminho certo. Estou ligando para dizer que existe um propósito sobre a sua vida, que a decisão que você tomou, ela é poderosa, ela é eterna, ela vai trazer muitos frutos. E ele está ativo no ministério, está liderando projetos sociais, hoje é pastor, pastoreou a igreja, está liderando um projeto social muito grande hoje, e ele está ativo no ministério. Então nós sofremos com desafios existenciais. Os pastores, eles vêm para a Fermata precisando de uma capacitação para o casamento deles. Eles estão sofrendo no casamento. Eles têm necessidade de capacitação para cuidar dos filhos, para educar os filhos. Eles têm necessidades de capacitação na área financeira. Então existe uma série de desafios existenciais que tem a ver com a vida deles. É interessante porque muitas vezes nós não somos ensinados no seminário sobre isso. Nós não somos capacitados nessa área. Mas esses irmãos, eles vêm também com desafios ministeriais, com questões ligadas ao ministério, sobre liderança, sobre gestão, sobre como ser igreja nesse tempo, como ser igreja nesses dias. Eles vêm também com questões teológicas, obviamente, dúvidas sobre teologia, dúvidas teológicas, se é calvinismo, arminianismo, dicotomia, tricotomia. Pastor que divorcia e casa de novo, pode continuar no ministério? E vem com uma série de questões teológicas. Eu estava no ano passado numa cidade chamada Benjamin Constant, que fica lá no Amazonas, na divisa com o Peru, com a Colômbia, naquela região lá. E eu fui para ensinar pastores da tribo Ticuna, que tem aproximadamente 70 mil ticunas naquela região de Brasil, Peru e Colômbia. E esses irmãos, eles vieram para essa cidade com o desejo de aprender Bíblia. E era esse o convite para que eu durante 3 dias ensinasse sobre Bíblia. Não tinha um tema específico, eles queriam Bíblia. E achei muito curioso, achei muito interessante. Falei, Deus, e aí? Para que caminho que eu vou? Para que rumo que eu vou? E Deus foi dando graça para ministrar esses irmãos durante esses 3 dias, e foi uma experiência maravilhosa. E quando eu perguntei no final do 3º dia, qual que foi a experiência deles, qual era o desejo do coração deles, eles disseram, um deles levantou e falou, o desejo do meu coração é que nós pudéssemos fazer isso todos os dias até o final do ano. Tamanha era o apetite, tamanha era a fome desses irmãos e irmãs. E um dos líderes, ele perguntou assim, Luciano, nós queríamos a sua opinião, o que nós devemos fazer? E olha só a situação, ele disse assim, o nosso pastor, que não estava lá conosco, ele está traindo a esposa dele com outro homem. Como nós devemos proceder? Eu falei, uau, que situação extrema, que situação delicadíssima. E nós conversamos sobre isso. E qual é a realidade deles? A realidade é que o pastor que cuida de uma igreja local, e isso vem da cultura deles, ele domina, ele tem o total domínio e controle da igreja. Então ninguém consegue tirar ele dessa posição, ele é como se fosse um cacique, e você não tira, você não consegue fazer nada com isso. Então essa realidade, é nesse contexto
que o pastor está traindo a esposa dele com outro homem. E a pergunta, de pastores auxiliares, de outros líderes, o que nós deveríamos fazer, como proceder? Então são realidades extremas, mas é o que tem acontecido em muitos lugares. Então os nossos colegas, os nossos irmãos estão com esse desejo de ter conhecimento, de serem capacitados na vida pessoal, na vida ministerial, na vida teológica, em todos esses aspectos. E o que é que nós temos feito? Como que nós temos trabalhado os assuntos? E o que está na tela aqui são os principais assuntos, os assuntos maiores que nós temos compartilhado com os nossos colegas, irmãos, pastores, e eu queria compartilhar alguns desses aspectos com vocês. O primeiro deles é: lidere a partir da sua identidade. E é tão interessante porque é um assunto fundamental, é um assunto básico, mas muitas vezes a prática, a forma como nós estamos vivendo, não é a partir da nossa identidade, não é a partir de quem nós somos. E quando nós falamos sobre identidade, é importante fazer uma pergunta: com quem você se identifica? A sua identidade está baseada em quem você ou com quem você se identifica. Nós estamos ou somos identificados muitas vezes pelos outros, com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos tios. Nós somos identificados de diversas formas, pelo time de futebol, pelo clube. E é interessante, porque muitas pessoas hoje têm a sua identidade fundamentada, elas se identificam com o seu clube, com o seu time. Nós nos identificamos com a denominação, nós nos identificamos com uma doutrina específica, nós nos identificamos com uma comunidade. Eu sou da comunidade menonita, é tanto uma comunidade quanto uma igreja. Nem todo menonita é um filho de Deus, é convertido, e isso às vezes é um pouco conflituoso, porque lá na colônia Wittmarsum, por exemplo, a grande maioria dos descendentes ali de alemães se consideram menonitas, mas não necessariamente são convertidos, não necessariamente são transformados, batizados e fazem parte da igreja local, mas se consideram menonitas, se identificam como alguém que é menonita. Então, com quem você se identifica? Interessante que Jesus está com os discípulos, ele chega na região de Cesareia de Filipe, e Jesus faz uma pergunta aos discípulos, dizendo assim: quem as pessoas dizem que eu sou? Ou quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E os discípulos respondem: João Batista, Elias, ou algum dos profetas. Então, na boca do povo está essa identificação a respeito de Jesus. Mas Jesus, ele avança e pergunta aos discípulos: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E os discípulos, eles conviviam com Jesus diariamente, estavam próximos dele, viam, ouviam. Mas Pedro, ele dá uma resposta que não vem de força humana, de inteligência humana, vem por revelação, vem por uma direção do próprio Deus. E ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: isso foi revelado pelo Pai. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a identidade de Jesus está no fato dele ser filho. Ele se relaciona constantemente com o seu Pai. Então a nossa identidade tem a ver com quem nós nos identificamos. Eu não me identifico em primeira mão com uma comunidade, uma denominação, uma doutrina. Eu me identifico em primeiro lugar com o meu Pai Celestial. A minha origem, ela é em Deus, ela está em Deus. Então eu sou filho, em primeiro lugar eu sou filho de Deus. Na Fermata a gente brinca e a gente proíbe as pessoas de chamarem o colega pela função que ele exerce. Então funciona assim na Fermata, a gente faz uma brincadeira, tem que chamar o colega pelo nome. Se chamar de pastor, deve $1 para ele ou 10 flexões de braço. Então essa é a regra na Fermata. Chamou o colega de pastor, é $1 ou 10 flexões de braço.
E no crachá vai apenas o nome, Luciano, Vanderlei e o nome da pessoa. E a gente vai brincando com isso. Por quê? Porque a gente trabalha todo esse aspecto da identidade. Você não é a função que você exerce. Você não é aquilo que você faz. Você é Vanderlei, filho de Deus. Você tem um nome. Em primeiro lugar, você é filho e você é filha. E pelo fato de você ser filho ou filha, você agora é livre, você não é mais escravo, você é livre e você desfruta de uma paternidade com Deus. Você se relaciona com Deus como o teu pai. E antes de servi-lo, antes de estar à disposição no reino, eu desfruto da minha paternidade, eu desfruto do fato de eu ser filho. Queridos, vocês têm desfrutado dessa paternidade? Você tem se alegrado no fato de você ser filho, filha? Eu tenho 3 filhos homens, e a minha maior alegria é simplesmente estar com eles, é simplesmente conversar com eles, é simplesmente ouvi-los, é simplesmente me relacionar com eles. Eles têm tarefas, eles têm atividades. Minha esposa trabalha numa empresa do agronegócio, então ela está o dia inteiro fora. Então lá em casa todo mundo lava a sua roupa. Os meus filhos, cada um lava a sua roupa. Eles ajudam a manter o jardim de casa limpo, a cuidar da casa, louça, comida. Então está todo mundo ativo no dia a dia dentro de casa. Então temos funções, temos responsabilidades. Mas antes disso, acima disso, nós temos o prazer de estar juntos como família. Eu tenho prazer na vida deles. E quando eu começo a refletir sobre isso, eu imagino um pai, um Deus que tem prazer, que ama os seus filhos. Então, queridos, Deus ele tem prazer em você, Ele tem uma alegria, Ele se deleita em você, como pessoa, como filho, como filha. Então, desfrute dessa relação, desfrute dessa paternidade. Você agora é filho, você é herdeiro. E pelo fato de você ser herdeiro, você está tranquilo, você não se preocupa mais. Consegue imaginar alguém que é herdeiro de um império muito grande? Alguém que é herdeiro e sabe que a sua geração e as próximas gerações estão garantidas financeiramente, de acordo com as economias desse mundo. Consegue se colocar na posição de uma pessoa assim, que não tem preocupação financeira nem para ele, nem para os filhos, nem para os netos, nem para os bisnetos. O Daniel, meu filho, tem um amigo, o pai dele, o avô dele, é dono de uma pedreira na região próximo de Curitiba. E o Daniel estava me falando que tem tanto minério, tem tanta coisa ali naquela pedreira, que os netos e os bisnetos estão garantidos financeiramente. Consegue imaginar um herdeiro assim que não tem preocupação? Você é herdeiro. Você já foi abençoado eternamente, porque você é filho, porque você crê no Senhor Jesus. Então você lidera, você vive a partir da sua identidade, a partir de quem você é. Então é fundamental nós buscarmos isso. O segundo aspecto que nós temos experimentado é a ideia de desenvolver uma consciência de integralidade. Nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, ele possui alguns princípios. Um deles é a universalidade, ou seja, todo cidadão tem direito de acesso à saúde. O segundo princípio é o princípio da equidade, onde busca-se favorecer os menos favorecidos. Há um investimento maior nas áreas carentes, é o princípio da equidade. O terceiro princípio é o princípio da integralidade, onde existe todo um cuidado, não somente com o que está acontecendo agora, mas existe um cuidado tanto de prevenção quanto de reabilitação. O nosso Sistema Único de Saúde, ele possui médicos, fisioterapeuta, assistente social, psicólogos, algumas unidades, inclusive com apoio na área de espiritualidade, porque o SUS tem essa ideia da integralidade, esse cuidado integral. E eu creio que nós precisamos crescer na consciência da integralidade.
Quando nós vemos em Atos capítulo 20, versículo 28, Paulo ele desce até a cidade de Mileto. Paulo decidiu não descer em Éfeso, onde ele pastoreou, plantou igreja ali naquela região, estabeleceu líderes naquela região. Paulo ele desce até Mileto, uma cidade portuária, atualmente na Turquia, aproximadamente uns 80 a 90 quilômetros ao sul de Éfeso. Paulo está em Mileto e Paulo pede que os presbíteros de Éfeso venham até ele, até Mileto. E ali Paulo compartilha coisas preciosas e poderosas com essa liderança que ele estabeleceu, que ele treinou, que ele ensinou, que ele amou. E o texto no final diz que os irmãos, eles choravam, porque possivelmente era a última vez que veriam a Paulo. Então eles estão em lágrimas, porque é um discurso de despedida. Eu imagino que Paulo reuniu os melhores conselhos, as melhores ideias, aquilo que ele tinha de mais importante para compartilhar com os irmãos. E no versículo 20 e 28, capítulo 20 e 28, Paulo diz assim: cuidem de vocês mesmos e do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Paulo diz a esses irmãos, é como se ele dissesse a nós: cuidem de vocês e cuidem do rebanho. Paulo ele utiliza uma palavra, a palavra cuidar, ele tira do contexto náutico, do contexto marítimo. Paulo desce uma embarcação e a palavra cuidar significa trazer para perto, trazer um navio à terra, atracar, aportar. Essa é a palavra que Paulo utiliza no contexto original. Então ele está dizendo, outro significado também é dar atenção a si mesmo. Então imagine que Paulo está falando para líderes, e ele diz: cuidem de vocês mesmos. Eu entendo que Paulo está dizendo duas coisas. Eu, Luciano, em primeiro lugar, preciso cuidar de mim mesmo, e eu, Luciano, preciso cuidar dos meus colegas, que também são pastores, que também são líderes. Então trazer para perto, nós precisamos ter esse olhar de cuidado uns com os outros, como pastores, como homens e mulheres de Deus. Se você vê o teu irmão, colega pastor em necessidade, cuidar dele significa trazer ele para perto, para que você possa amá-lo, para que você possa cuidá-lo, para que você possa abençoar a vida desse colega. Então nós vamos cuidar uns dos outros e nós vamos cuidar de nós mesmos também. Então Paulo diz: cuidem de vocês e cuidem do rebanho. Então nós precisamos cuidar de nós mesmos, precisamos cuidar da nossa família e precisamos cuidar do ministério. Essas três áreas, elas são importantes. E quando eu vejo a realidade hoje de pastores, o que é que está acontecendo? Existe um cuidado ministerial muito grande. Eu digo que é o Ministério Casas Bahia, dedicação total a você. Você está no ministério e a dedicação é total ao ministério. E isso na prática, gente, significa que família fica em segundo plano, significa que o cuidado pessoal fica em segundo plano. Porque na nossa mente nós fomos de alguma forma treinados e orientados que o ministério é acima de tudo. E nós lemos Mateus 6,33, quando Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus, e nós associamos o reino de Deus com o ministério. E aí acontece o que aconteceu com Moisés. Em Êxodo capítulo 18, onde Jetro vem dar conselhos a Moisés, essa passagem ela é muito importante. Leia essa passagem, leia Êxodo 18, com a seguinte perspectiva. O texto começa dizendo que a esposa de Moisés e os filhos estavam aonde? Na casa de Jetro. Moisés havia terceirizado o cuidado da família. Moisés está no deserto, sucesso ministerial absoluto. As pessoas vêm a ele dia após dia para ouvi-lo, para que ele seja esse canal de Deus, esse instrumento de Deus na vida deles. E Moisés está ali diante de uma tenda, trazendo respostas, aconselhando, ensinando o povo dia após dia. Enquanto isso a família está longe. Eu imagino Jetro ao redor da mesa do jantar, olhando para sua filha, para os seus netos e dizendo: olha minha filha,
Zípora, eu gosto muito de você, é muito bom quando você está aqui. Meus netos queridos, Gerson, não lembro agora do nome do irmão dele. Eleazar? Eleazar, é isso? Ou Eliezer? Eles estão ali, ele diz, eu amo demais vocês, mas o lugar de vocês não é aqui. Essa não é a casa de vocês. Zípora, você tem um marido, vocês têm um pai. E Jetro, ele avisa Moisés, e a primeira coisa que Jetro faz, embora o texto não enfatiza isso, Jetro, ele restaura a família dele, a família de Moisés a Moisés. E eles voltam para casa. No dia seguinte, Jetro, ele observa o que Moisés está fazendo. E ele vê toda aquela movimentação. E a conclusão de Jetro no final do dia é a seguinte: Moisés, desse jeito, nem você vai terminar bem, nem o povo. E Jetro aconselha Moisés. Moisés ouve o conselho de Jetro, aplica aquele conselho, estabelece aquela direção que Jetro deu a ele, e Moisés começa a desfrutar de um outro tempo, de um outro momento na trajetória, na caminhada dele. Dedicação total ao ministério, essa é a realidade de muitos. E a longo prazo, o que isso significa? Famílias destruídas, a saúde destruída. Gente, eu encontro muitos, eu sei que todos nós estamos suscetíveis a isso, mas tem muitos pastores doentes fisicamente, muitas enfermidades. Chama atenção a quantidade de pastores enfermos, doentes fisicamente. Um jovem pastor veio falar comigo depois de uma fermata, e ele falou: Luciano, você pode orar por mim? Eu falei: posso, o que é que está acontecendo? E ele falou assim: eu tenho tido muitas tonturas, mal-estar, dor de cabeça constantes. E ele disse assim para mim: você sabe como é batalha espiritual, você sabe como é a opressão do inimigo. Então, venho sendo atacado muito nos últimos dias. E eu ouvindo ele falar a respeito disso, eu fiz uma das perguntas mais impactantes que eu já fiz para um ser humano nessa terra. Essa pergunta deixou ele quase de queixo caído. Eu perguntei para ele: você toma água? Ele olhou para mim e falou: não, eu não tomo água. Aí eu fiquei de queixo caído. Falei: como assim você não toma água? Falei: o que você toma? Ele falou: eu tomo chá, tomo suco, tomo refrigerante, mas água eu não tomo. Eu falei: mas nem um copo, nada? Ele falou: não. Falei: meu irmão, eu vou orar por você, mas antes disso eu queria recomendar algo muito, muito importante para você. Você precisa hidratar o seu corpo precisa de água, de muita água, todos os dias. Eu falei: olha, se você tomar água todos os dias, uma quantidade significativa, eu falei, é possível que essa opressão vá embora. Eu falei: e não precisa nem colocar a mão sobre a água antes, não precisa nem colocar em cima da televisão, é só botar para dentro. E essa opressão vai embora. Na cabeça desse irmão, qual era a ideia dele? Que a enfermidade dele, a origem era espiritual. E pode acontecer, não é verdade? Nós sabemos que existem enfermidades de origem espiritual. Mas muitas vezes é pela falta de cuidado. Nós não estamos cuidando de nós mesmos. Não tem água, não tem uma alimentação de qualidade, não tem exercícios físicos de qualidade, não tem sono de qualidade. E queridos, é fundamental que nós estejamos bem, é fundamental que você cuide da sua saúde, que você faça exercícios físicos, e pode ser em casa. Tem tanta coisa hoje na internet, no YouTube, você não necessariamente precisa ir para uma academia, você pode fazer vários exercícios dentro de casa, ou na sua garagem, ou fazer caminhadas, ou corrida, ou bicicleta. Tem tanta coisa que você pode fazer. E se você estiver bem, e eu parto desse princípio, se eu estiver bem, eu tenho condições de cuidar bem das pessoas. Então eu preciso cuidar de mim mesmo. Eu preciso cuidar do meu espírito, da minha alma, do meu corpo. Eu preciso cuidar da minha mente, das minhas emoções.
E temos falado muito hoje sobre saúde mental, e é necessário que a gente fale hoje sobre saúde mental. Por quê? Porque nós estamos doentes também na nossa mente e nas nossas emoções. E para falar sobre saúde mental e emocional, nós precisamos falar de saúde espiritual. Não tem como separar, não tem como dissociar isso. Se você está enfermo mentalmente, emocionalmente, a cura, a restauração começa na sua saúde espiritual, na sua intimidade, na sua relação com o Senhor. Então você vai cuidar de você mesmo, do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. E você vai cuidar da sua família. É necessário que o bispo, que o líder, ele governe bem a sua própria casa. Se alguém não sabe governar bem a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então é necessário nós aprendermos e desenvolvermos o governo da nossa casa, que envolve o casamento, que envolve filhos, que envolve finanças. Então é necessário que você cuide. Minha esposa tem uma linguagem de amor chamada tempo de qualidade. Então ela se sente amada quando eu dedico tempo de qualidade a ela. Seja num chimarrão, seja numa caminhada, seja num café, seja num jantar, passando tempo juntos, olho no olho, e ela se sente amada. E o tanque emocional dela vai abastecendo, vai enchendo quando eu faço isso. De vez em quando ela me diz assim, eu viajo bastante, ela diz assim, Luciano, a luz do tanque acendeu. A luz da reserva acendeu, ou seja, o tanque está baixo, né? E se eu não fizer alguma coisa imediatamente, pode ser que o carro pare e aí haja um conflito, uma crise. Então ela diz, a luz do tanque acendeu, eu sei que ela está precisando de mim, ela precisa do cuidado, ela precisa de um tempo de qualidade. E eu dedico tempo de qualidade a ela, e ela se sente amada. Os nossos filhos têm uma linguagem de amor. Eles têm necessidades. E eu preciso suprir, eu preciso ir ao encontro dessas necessidades. Ministerialmente, nós precisamos de cuidado. Cuidem de vocês e cuidem do rebanho. Meu cunhado, ele é veterinário lá em Vitimarsum, e ele cria gado Angus e também é veterinário e atende outras propriedades. E ele chegou para mim um dia e falou, Luciano, como é que vai a sua igreja? Eu falei para ele, olha Pedro, se fosse minha, eu vendia e comprava gado, eu falei para ele. Ele olhou meio assustado. Falei, calma Pedro, em primeiro lugar, a igreja não é minha, ela é do Senhor Jesus. Eu falei, em segundo lugar, trabalhar com gente é muito complicado. É difícil, é desgastante. Tem horas que dá vontade de largar tudo, de abandonar tudo. Eu falei, eu queria ter gado como você. Olha o teu gado ali, pastando, em silêncio, e ainda dá lucro. Eu falei para ele. Então a igreja, ela não é nossa, não é verdade? Nós temos sim o privilégio de servir a igreja, de pastorear, de ensinar, de cuidar, mas a obra é dele, é ele quem cuida, é ele quem pastoreia a sua igreja. O irmão falou do pastor alemão. Todo pastor de ovelhas, ele tem geralmente alguns cachorrinhos, né, que ajudam ele a pastorear o rebanho. Aí a ovelha se desvia, o pastor dá um assobio, o cachorro corre, cerca a ovelha, traz de volta. Então os cachorrinhos, eles ajudam, na verdade, esse pastor a cuidar do rebanho, a pastorear esse rebanho. Quem é o nosso pastor, o grande e supremo pastor? É o Senhor Jesus, não é verdade? E quem somos nós? Não fui eu que falei, tá, gente? Nós somos os cachorrinhos. E aí tem pastor alemão, tem vira-lata, né? Tem vira-lata também, tem pastor belga, tem uns pequenês assim, né? Pequenininho, que fazem bastante barulho. Nós somos os cachorrinhos com muito respeito, com muita honra ao ministério pastoral, mas nós estamos servindo a esse grande e supremo pastor, cuidando de pessoas, debaixo da liderança dele, debaixo da direção dele. E por último, nós temos encorajado os nossos colegas e irmãos
a crescer na graça e no conhecimento. Quando nós falamos sobre integralidade, o cuidado pessoal, familiar e ministerial, ele demanda decisões nossas, ele demanda iniciativas nossas, mas ao mesmo tempo é pela graça de Deus que tudo isso acontece. Então, queridos, eu procuro cuidar muito bem de mim mesmo, da minha família e do ministério, mas eu erro com frequência, eu desanimo, as coisas não correm sempre bem. Tem horas que eu não tenho vontade de cuidar, onde eu não estou bem. Mas eu não me condeno, eu não me culpo por isso. Eu busco me colocar diante da graça do Senhor de novo, para que Ele me ajude a levantar e fazer isso de novo. É interessante que a palavra graça, pense em graça como presença poderosa, prazerosa e transformadora do Senhor nas nossas vidas. A graça de Deus é a presença poderosa, prazerosa e transformadora de Deus em nós. Então, crescer na graça significa crescer no deleite do Senhor, significa crescer no prazer do Senhor. Então você se deleita, você cada vez mais busca a sua satisfação, o seu prazer, a sua alegria no Senhor. Isso é crescer na graça dEle. Então a graça é a presença poderosa, prazerosa e transformadora. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Significa que Deus se deleitou em Noé. Em Moisés também. Moisés também achou graça diante dos olhos. Gente, consegue imaginar o Deus criador dos céus e da terra se deleitando em você? Tendo prazer na sua vida? E na medida em que nós nos deleitamos no Senhor, na medida em que a nossa satisfação ela está no Senhor, nós crescemos na graça e no conhecimento. Nós crescemos nessa relação com Ele. Integralidade com graça. Integralidade a partir da sua identidade, ou seja, você vai liderar, você vai viver a partir da sua identidade. Você vai crescer na consciência dessa integralidade, do cuidado pessoal, familiar e ministerial. E tudo isso crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Fecha os teus olhos, por gentileza. Pai querido, obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo, obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos e irmãs. Obrigado, Pai, pelo teu pastoreio sobre as nossas vidas. Tua palavra diz que o Senhor é o pastor e bispo das nossas almas. O Senhor supervisiona as nossas vidas, as nossas almas. Obrigado, Pai, pelo privilégio de sermos teus filhos, tuas filhas, pelo privilégio de sermos amados pelo Senhor, pelo privilégio, Pai, de sermos herdeiros do Senhor. Obrigado, Pai, a tua palavra nos ensina, ela nos encoraja a cuidar bem de nós mesmos, a cuidar bem uns dos outros como pastores, missionários, a cuidar bem da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento, das finanças, dos filhos, a cuidar bem do nosso ministério. Obrigado, Pai. Tudo isso, Pai, somente é possível pela tua graça, somente é possível por essa presença prazerosa, poderosa, transformadora do Senhor nas nossas vidas. Obrigado, Pai, que podemos crescer nessa graça. Eu oro, Pai, sobre a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, para que desfrutem da presença com o Senhor, para que experimentem, Pai, algo precioso e poderoso dia após dia na tua presença. Restaura, transforma, direciona, Pai, segundo o teu propósito, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém.